Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silas Anastácio, eu sou fundador do Ministério da VAR, colunista do Guia-me, e eu, grande amigo, nós vamos iniciar um projeto agora para abordar profecias, escatologia, diversos assuntos, principalmente questões ligadas a Israel e à comunidade judaica. Esse grande amigo nada mais é que o Miguel Nikolaevski. Ele é historiador e especialista em arqueologia bíblica. Em sua trajetória, participou de diversos programas na Rede Record. Também possui um canal com seu próprio nome, que ultrapassou a marca de 20 milhões de acessos em todo o país, tornando-se uma referência em sua área. Miguel, pode se apresentar para nós? É uma honra poder participar desse podcast idealizado pelo meu amigo Silas Anastácio. Para quem não sabe, ele é fundador do Ministério da VAR e colunista do maior portal gospel do Brasil, o Guia-me. Silas tem sido um instrumento valioso nas mãos do Altíssimo, construindo pontes entre a comunidade judaica e a comunidade evangélica do Brasil. No momento em que tantas vozes se levantam para semear o ódio, ele escolheu ser uma voz de reconciliação, uma voz de entendimento e verdade. O seu trabalho tem aproximado os brasileiros de raízes bíblicas da fé, algo essencial para discernirmos os dias em que estamos vivendo. Pois é. Obrigado, Silas, pela oportunidade. O Eterno continue te abençoando. Então, nessa conversa que nós vamos ter com o Miguel, eu vou começar agora com uma pergunta, talvez uma das mais importantes para o momento que nós estamos vivendo. Miguel, o Brasil hoje, ele praticamente se alinhou ao mundo islâmico de uma forma aberta, praticamente apoiando o Hamas. Nós estamos falando de grupo terrorista islâmico que queima bebê, que estupra mulheres, que mata pessoas abertamente. E ainda pior, nós estamos vivendo num cenário da maior perseguição da história contra cristãos. E nós estamos vendo em paralelo ao cenário Brasil hoje, praticamente rompendo laços com Israel e com a comunidade judaica. Como você vê este cenário? Vamos à sua questão. O que estamos vivendo hoje no Brasil não é apenas uma crise geopolítica, é uma crise espiritual profunda, é um rompimento diplomático do governo brasileiro com Israel e com a comunidade judaica. Não é um ato isolado, isso revela uma escolha moral, uma aliança espiritual que está sendo quebrada quando um governo se posiciona ao lado de grupos terroristas como o Hamas, grupos que perseguem cristãos, que assassinam inocentes, que queimam bebês, judeus vivos. Ele não está apenas tomando uma posição política, está declarando guerra contra valores bíblicos, valores da família e da sociedade brasileira fundamentais, contra a vida e contra a verdade e contra o Deus de Israel. A liderança do Brasil escolheu caminhar em trevas espirituais. E toda vez que uma nação se desconecta de Israel, também se desconecta da bênção. Afinal de contas, Romanos 11 fala sobre os cristãos terem sido enxertados na oliveira que é simbolizada por Israel. O Brasil está se afastando de uma aliança poderosa com a nação escolhida por Deus. Continuando ainda nessa conversa com o Miguel, nós vamos agora para uma segunda pergunta. Poucos cristãos ou poucos evangélicos sabem que os judeus estão por trás de grandes tecnologias, ciência, desenvolvimento social, entre muitas questões na vida humana. Por exemplo, Facebook, Google, Waze, Wix, Oracle e Dell Technologies são criações praticamente judaicas, ou empresas judaicas ou criadas por judeus. Ou seja, são tecnologias que mudaram a história do mundo. Só falar do Google e do Facebook por si só já diria que a inovação que o mundo tem hoje, e tem praticamente, são os judeus que criaram isso. Miguel, como é que você vê o papel dos judeus no mundo
no Brasil. Eu entendo que hoje, se nós tirássemos Google, Facebook e o Waze, praticamente nós voltaríamos à época da pedra. Como é que você vê este cenário? Como é que você vê a importância dos judeus no Brasil? É impossível compreender o mundo moderno sem o legado judaico. Se retirarmos as contribuições judaicas da história, você não tem mais um computador, internet, medicina moderna, ciências exatas evoluídas, startups, bancos estruturados. Você volta para uma sociedade primitiva. Isso não é opinião, é fato. Empresas como Google, Facebook, Waze, Oracle, Dell, Intel, Wix nasceram do pensamento judaico, onde há judeus, há inovação, a ciência, a prosperidade, porque carregamos uma cosmovisão que entende trabalho não apenas como um meio de sobrevivência, mas como parceria com o Criador. Romper com Israel não é apenas romper com um país, é romper com o maior ativo intelectual e espiritual que o Brasil poderia ter acesso. É cortar a raiz da própria bênção. Vamos agora para mais uma pergunta. A igreja brasileira vive provavelmente uma das apostasias maiores da história, ou melhor, sem precedentes. Como é que nós podemos ver esse cenário? Quando eu comparo, por exemplo, com o livro de Amós, profeta Amós, o livro ele é curto, mas ele realmente é um livro completo, porque ele dá uma visão de Israel na época da apostasia, da grande apostasia de Israel, que levou a uma queda para os assírios em 722 a.C. Amós ele atua como um legista na nação. Ele mostra que a nação estava mergulhada em idolatria, o sistema religioso era corrupto, mostra uma expansão da violência muito grande, também mostra praticamente o sistema religioso, sistema político e sistema judiciário corrompido. Mostra uma insensibilidade diante de um cenário social com a degeneração, o sofrimento do pobre, os justos sendo assassinados. Esse era o cenário de Amós, o Reino do Norte. Então, se nós compararmos hoje com o Brasil, nós vemos tamanha semelhança. Você vê este cenário no Brasil? Qual que é a cura para a apostasia? Como é que você enxerga todo esse cenário da igreja brasileira? É interessante que essa apostasia, hoje os judeus no Brasil, que são estimados aí em 120 mil judeus no Brasil, estão sofrendo ataques, né? Sem precedentes. Nunca ocorreu na história algo da forma que está ocorrendo nos nossos dias agora. De ontem para hoje, já vi duas matérias aí de ataques à comunidade judaica aqui no Brasil, que também está refletindo sobre a comunidade judaica. Como que você vê esse cenário? Como é que você vê essa apostasia da igreja brasileira? Porque ela está se refletindo em todas as áreas. Sistema religioso, sistema político, sistema social. Não dá uma visão do como você enxerga este cenário. Sim, Silas, realmente nós temos vivido uma apostasia clara, escancarada, institucionalizada. Nunca houve tantos templos e tantos evangélicos e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta corrupção, violência, idolatria política, imoralidade e indiferença espiritual. O Brasil se parece com os dias do Reino do Norte em Israel, nos dias de Amós e Oséias. Verdade, o mundo todo também está assim. Muito culto, muita música, muito movimento religioso, mas pouca vida em santidade. A cura para essa apostasia é simples, mas exige coragem, arrependimento, santificação e obediência. Não existe apenas bênção sem aliança. A igreja não foi chamada para ser plateia de governos, mas para a consciência moral da nação,
Quando a igreja se cala, o mal avança. Quando a igreja se vende, a nação sangra. A forma com que a igreja trata Israel revela seu estado espiritual. Quem se afasta de Israel se afasta do próprio plano do Eterno. E agora, para finalizar, por fim, uma quarta pergunta. Miguel, a trajetória dos judeus é uma trajetória marcada por sofrimentos, por guerras, derrotas, conquistas. Mas em toda a trajetória, Deus tem preservado os judeus. Afinal, Deus abandonou ou não os judeus? Há um propósito para Israel? Há um propósito para os judeus? Você poderia nos dar uma visão judaica, uma visão profética sobre a comunidade judaica? Porque, por fim, há uma necessidade de esperança para a comunidade judaica e uma necessidade de entendimento para a igreja. Nos dá uma visão sobre isso. Humanamente falando, Israel já deveria ter desaparecido há milênios. Nenhum povo sofreu mais perseguição, exílios, genocídio e tentativas de extermínio. Egípcios, assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, a Inquisição, o nazismo, o terrorismo, todos passaram. Israel continua. Falamos a mesma língua, lemos o mesmo livro, servimos o mesmo Deus. Isso não é acaso, isso é propósito. Israel é o milagre vivo que prova que Deus cumpre suas promessas. Enquanto houver um judeu respirando, haverá esperança no mundo, porque há um pacto eterno que nos sustenta. Israel existe para apontar o caminho para o reino eterno. Miguel, você gostaria de deixar uma palavra final para todos os nossos ouvintes? Queridos, todos que estão participando dessa transmissão, desse podcast, eu quero encerrar dizendo algo decisivo. A história não é guiada por governos, por ideologias ou por circunstâncias. Ela é guiada pelo Eterno. Não espere o Brasil mudar para então você mudar. A restauração da nação começa no coração de um homem. Levante-se, ore, vigie, ame Israel, ame a verdade. Deus está escrevendo a história e você ainda tem a chance de escolher em qual lado deseja ficar. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacob guarde você, sua casa e esta nação, e que as bênçãos dele em Israel recaiam também sobre a sua vida. Meu muito obrigado, Silas, mais uma vez, e até a nossa próxima conversa. Agradeço a participação de todos que estão gastando um tempinho aí da sua vida para aprender conosco, aprender em especial com o Miguel. Minha oração é que Deus abençoe a todos vocês, aos judeus primeiramente, aos gentios em segundo, conforme o livro de Romanos, primeiro ao judeu, depois ao gentio. Muito obrigado a todos vocês. Eu oro para que Deus abençoe a nossa nação, Brasil, abençoe Israel, para que realmente possamos ser luz a todo o mundo. Que Deus abençoe.